A graça e a paz de Deus, amada igreja. Vamos refletir hoje mais um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Num outro vídeo, eu acabei inserindo esse versículo para falar dele, né? Mas é porque ele coube num outro assunto. Mas hoje eu vou falar exatamente desse provérbio, né? E é porque assim, nós, amada igreja, nós estamos hoje numa situação de emergência. Eu vejo assim, nós estamos numa situação de emergência porque hoje, como vocês podem ver, as coisas estão muito feias entre os jovens, entre as crianças, entre os adolescentes, né? E os filhos estão achando que com 10 anos já são adultos. Tá assim o mundo hoje. Com 10 anos eles estão achando que eles podem até sair, né? Com 10 anos estão achando que pode beber, com 15 estão achando que pode namorar, estão achando que pode outras coisinhas mais aí, né? Então a gente tem que estar instruindo os nossos filhos. Mas o que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero falar assim, né? Eu sei que vai ter aqueles que vão discordar, né? Mas é um direito, né? As pessoas não precisam concordar com o que a gente fala. Mas é assim, se você leva o seu filho para um culto e ele tem 6 aninhos, né? De 6 anos para cima, eu não vou falar 5, né? 4, vamos falar 6, então vamos colocar uma faixa etária. Se você leva o seu filho de 6 anos para o culto, você tem que ensinar o seu filho que ele tem que prestar atenção no que o pastor está falando. Você tem que começar a ensinar o teu filho a sentar e a ouvir o que o pastor está falando. Apesar da pouca idade, alguma coisa ele vai absorver para ele. E você não pode levar o seu filho para o culto e você ouvir por ele, né? E eu tenho certeza que se você não ensina o seu filho a sentar e ouvir o que o pastor está falando, que é a palavra de Deus, você chegar em casa, você não vai repetir para ele o que o pastor falou. É muito difícil. Então você não vai ouvir pelo teu filho. Ensina o teu filho a sentar e a ouvir. Ah, se fizer birra, não sei o que, não sei o que. Mas é aí que tá. Você tem que ensinar ele a temer a Deus desde pequenininho. Tem que ensinar ele a respeitar a palavra de Deus desde pequenininho, a ouvir uma pregação desde pequenininho. Porque essas crianças hoje, de 6 para cima, elas estão muito mais espertas do que nós imaginamos. Estão muito mais espertas do que nós imaginamos. A gente que é bobo de achar que eles são bobos. Porque eles, por diversas vezes, pode ver, né? Umas criancinhas de 6, 7 anos já sabem muito bem manusear muito bem um celular. Sabe, mexer aqui, fazer isso, fazer aquilo, baixar isso, baixar aquilo, e mudar o tom disso, e mudar a cor daquilo. E eles estão espertos. Então, a geração de hoje não é bobinha como era a nossa. Não é. Então, eles estão muito espertos, eles sabem muito bem mexer num celular complicado, eles sabem muito bem mexer num tablet, porque a gente vê as crianças fazendo isso. Muitas vezes você ouve, você vê uma mãe e fala assim: filho, como que faz isso aqui? Ó, a criancinha lá de 6 anos pega o celular e fez para a mãe, né? Então, a criança tem que ser ensinada: olha, hoje é culto, hoje a gente vai lá, a gente vai ouvir a palavra de Deus e a gente vai receber do Senhor, né? O que Ele quer que a gente faça na vida. Não sei, arruma o seu jeito aí de falar, né? Você é mãe, você é pai, você arruma o seu jeito aí de falar pro seu filho. Não leve brinquedo pro seu filho brincar no culto com 6 anos de idade. Leva a espada, que é a palavra, nem que for pequenininha, só para segurar na mão, sabe? Você não leva a sua? Então leva para ele. Não leve brinquedinho para ele brincar, não, né? Não estamos em tempo de brincar.
Não estamos. É como eu falei, nós estamos em emergência. Nós não estamos em tempo de brincar. As crianças têm que aprender desde cedo a temer a Deus. Desde cedo. Porque eles vão dizer assim, mas é tão pouca idade para fazer isso. Mas tem primeira série, tem escolas particulares dificílimas. Que a primeira série é com 6 anos. E a escola é daquelas difícil. E a criança passa, né? Depois para o 7º vai no 2º ano, ensino fundamental. Não subestime a inteligência do seu filho e entender com 6 anos o que o pastor está falando. Né? Senta ele lá bonitinho, você vai ouvir bonitinho. Porque eles ficam 2 horas, 3 horas, 5 horas no celular. Eles têm que aprender a ficar 1h30 ouvindo a palavra de Deus. E você vai ter todo um preparo na sua casa. Você vai preparar o seu filho. Você vai falar, a gente vai lá, você vai sentar, você vai ouvir o que o pastor está falando, você vai falar de Jesus para ele de uma forma diferente, você vai explicar, olha, Jesus, né, ele morreu na cruz para nos salvar e agora a gente tem que aprender com a palavra de Deus o que é que ele quer que nós façamos aqui na terra, para sermos dignos de naquele grande dia ouvir o nosso nome ser chamado, né? Então você vai ter o seu jeito aí de falar, porque as crianças hoje, elas não estão bobas mesmo, sabe? Você hoje não pode falar para uma criança de 6, de 7 anos que ela veio da cegonha, que ela vai rir, que ela sabe muito bem de onde ela veio hoje com 6, com 7 anos para frente, ela sabe muito bem de onde ela veio, né? E basicamente era isso que eu queria falar com vocês, né? Porque o mundo hoje está terrível, vocês podem ver, vocês podem notar, né? Que o mundo hoje está terrível. E se você perder a rédea do seu filho, depois vai ser muito mais complicado lá na frente. Ele não vai ter gosto de ir no culto, porque ele não pegou esse gosto. Ele não teve esse prazer de ouvir, de dar glória a Deus. Falar em dar glória a Deus, eu estava vendo um vídeo de uma criança, aquela criança tinha 3 anos de idade. Tinha 3. E ela estava no culto, o rapaz começou a filmar ela lá, né? E postou ela. Daquele tamanhinho, ela fechava o olho, ela até perdia o equilíbrio, assim, né? Que era pequenininha. Ela fechava o olho e louvava e adorava a Deus e cantava errado, cantava torto lá, mas estava com a mãozinha para cima, louvando e adorando o Senhor. E tinha 3 anos de idade. Por quê? Porque ela foi ensinada pelos pais. O pai e a mãe ensinou que tem que ser assim. Então, e não perca a rédea dos seus filhos. Porque depois correr atrás é muito mais difícil. Ensina agora, enquanto ele está pequenininho, enquanto ele está na barra da tua saia. Porque depois o mundo traga. O mundo vai tragar, aí vai ser mais complicado. Eu sei que Jesus liberta de tudo, né? Mas a gente não vai querer criar problemas, né? Fazer Jesus libertar o seu filho de alguma coisa que ele caiu no mundo aí, que a gente poderia ter muito bem evitado, ensinando ele desde cedo a temer o nome do Senhor. Amém? Fica com essa mensagem, tá?